ele tenha um respaldo muito importante no BNDES. Esse é o foco da nossa conversa, tá bom? Super satisfeito Vamos com o convite. combinar isso aí o quanto antes, porque eu tenho Muito obrigado. prazos aqui em relação à elaboração de relatório. Presidente Meles, rapidamente também, já que o Vitor tem que sair, eu gostaria só de comentar o seguinte. O BNDES Só para tem... identificar, deputado Helder Salomão. Helder Salomão. O BNDES tem um papel muito importante para o nosso país, o desenvolvimento... Presidente Meles, rapidamente também, já que o Vitor tem que sair, eu gostaria só de comentar o seguinte. O BNDES Só para tem... identificar, deputado Helder Salomão. Helder Salomão. O BNDES tem um papel muito importante para o nosso país, o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Eu não quero aqui desconhecer e desmerecer o papel que ele cumpre em relação à micro e pequena empresa, mas eu queria fazer coro às palavras do deputado Otávio Leite. O BNDES tem um olhar muito generoso para as grandes e pouco atencioso e, de fato, efetivo para as micro e pequenas empresas. Eu diria que o BNDES tem uma dívida muito grande com os pequenos negócios nesse país, então eu acho que nós precisamos conversar mais. O BNDES pode e deve contribuir mais para desenvolver a micro e pequena empresa e os empreendedores individuais no nosso país. Não é possível que a gente continue com uma carteira tão grande para um lado da economia e para o outro que quem é que mais gera emprego nesse país não tenha a mesma atenção do banco. Então, eu creio que vale a pena a gente aprofundar de que maneira o BNDES pode ampliar, né, a sua atuação direcionada para a micro e pequena empresa. Eu acho que o deputado Otávio Leite propõe é fundamental nesse debate. Então, já se faz muita coisa, mas eu creio que tem uma dívida. O BNDES tem uma dívida com os pequenos negócios no nosso país e acho que é tempo de corrigir isso. Muito obrigado. Deputado, em resposta, realmente há sempre espaço para mais aprimoramentos. Tá? E, na verdade, o grande intento do BNDES... Então, vamos já ouvir os dois, porque nós já fazemos o encerramento. Então, deputado Helder, como primeiro inscrito, por favor. Eu quero saudar o deputado presidente desta comissão importante, deputado Carlos Melles, nosso relator, deputado Otávio Leite, que está dedicado, certamente, a fazer um relatório que vai significar avanços importantes para esta caminhada que já vem de longa data. Quero saudar o Marco Aurélio, BD, representando o SEBRAE, o Juliano, o SEABRA, e também quero saudar o Daniel, saudar o deputado Lippe, o Vitor Lippe está aqui presente, outros deputados que aqui tiveram presente e os demais que acompanham esta importante audiência pública, com este tema que é instigante. Primeiro, que eu já fiz aqui as minhas observações em relação ao BNDES, e gostaria de aproveitar, Daniel, e fazer também algumas observações em relação à Receita Federal. A Receita Federal, a meu ver, também tem uma dívida com os pequenos negócios. Você vê que eu estou cobrando hoje, né? Mas cobrando porque eu vou, daqui a pouco, relatar, eu fui prefeito 8 anos e pude viver isto. Então, eu estou falando de um lugar de alguém que viveu a experiência de ser um gestor que procurou implementar a lei geral e também que teve, que hoje participa aqui como deputado e estou aprendendo cada vez mais, até porque só tem craque aqui, né? Na frente parlamentar mista da micro e pequena empresa, eu vou aprendendo um pouco mais, né, Meles? Com os professores que a gente encontra aqui nesta comissão e nesta casa. Mas, enfim, eu penso que a Receita ainda tem uma visão muito distante da realidade do que são os pequenos negócios do nosso país. Nos processos de negociação, foi assim, por ocasião da aprovação da Lei 123, eu ainda era prefeito à época e acompanhei ativamente, estive aqui dialogando, né, por meio
da articulação que se fez no Estado, também da Frente Nacional de Prefeitos, onde eu era da diretoria, e vejo que sempre a Receita acaba travando, porque tem uma visão muito mais da arrecadação do que e não consegue, às vezes não se consegue pensar no desenvolvimento econômico e social do país e nos benefícios que essa lei. O que o BD apresenta aqui, nós já sabemos há muito tempo. Essa história de que o super simples diminui a arrecadação me desculpe, uma balela. Né? O que há, de fato, é aumento da base tributária, mesmo quando há redução da carga tributária. Eu fiz isso como prefeito, reduzimos carga tributária e, mesmo assim, aumentamos a arrecadação. Então, eu penso que olhar para o super simples, para a lei geral, só do ponto de vista da arrecadação, é um erro histórico. E essa dívida, a meu ver, não é só a Receita Federal. A gente vê isso nos estados e na grande maioria dos municípios. Uma dificuldade de fazer com que a Receita entenda que o super simples, ele não só gera mais receitas, ele gera mais oportunidades, mais emprego, mais renda, mais inclusão, mais cidadania empresarial. E eu diria que, se não fossem os pequenos negócios, o nosso país não estaria como está, mesmo nas dificuldades que nós vivemos. O AFIF esteve aqui e mostrou que, em junho, já houve uma reversão do quadro no saldo líquido de empregos e as micro e pequenas empresas começaram a inverter a ordem de uma sequência de 2 anos de diminuição de posto de trabalho no nosso país. Então, eu faço um apelo, Daniel, um apelo para que nós possamos dialogar e consigamos encontrar uma equação que nos ajude a avançar nisso. Quando a gente fala de aumentar os limites de faturamento, aí vem logo aquele discurso, me desculpe, um discurso de cima para baixo, de que isso vai provocar redução na arrecadação. Não vai, os dados mostram que não diminui, e vou dizer o que nós vemos lá na ponta, porque, às vezes, as pessoas ficam nos gabinetes e não conseguem entender como que é essa dinâmica lá na ponta. E lá na ponta é o seguinte, o empresário, para poder fugir desta tributação absurda e abusiva dos pequenos negócios no nosso país, dão o seu jeitinho. Ficam com medo de crescer. E, por ficar com medo de crescer, se trabalha outras formas para não aumentar a carga tributária que essas empresas têm que pagar. Então, eu vejo que, assim, eu queria fazer um apelo mesmo à Receita, para que a Receita entrasse nesse debate de corpo e alma, de coração aberto, sem esta visão que, muitas vezes, claro que não é de todos os membros da Receita, eu estou falando de setores que resistem, porque muitos já estão também no âmbito da Receita Federal, das receitas estaduais e nas fazendas municipais, vendo sob uma ótica diferente, que nós precisamos dar um passo. E eu tenho certeza que tudo aquilo que foi dito pelo BD aqui, eu vivi quando eu era prefeito. Eu administrei a 3ª maior cidade do Espírito Santo, Cariacica, uma cidade que era conhecida pela violência, pela baixa autoestima e pela cidade que tinha os maiores índices de desemprego. Nós apostamos numa parceria, BD, com o SEBRAE, que é um grande parceiro deste trabalho que os municípios fazem. Criamos lá um fórum empresarial, debatemos com o setor produtivo, aí trabalhamos a lei. Cariacica foi o primeiro município do Brasil a regulamentar a lei geral. Primeiro município, não só a regulamentar, como a implementar. Reduzimos carga tributária de 38 segmentos, claro, depois de um planejamento, e provamos que não houve renúncia de receita, o que é mais importante. Provamos que não houve renúncia de receita, porque naquele ano de crise, em 2009, nossa receita cresceu acima de 12%, a receita proveniente da micro e pequena empresa. A partir daí, criamos um centro para atender a micro e pequena empresa, que depois, no início era CIAMP, depois passou a se chamar Casa do Empreendedor. Neste lugar se resolvia todos os problemas. E aí, para falar de redução de burocracia, Otávio,
Lá nós demorávamos 153 dias para entregar um alvará em 2005. Quando eu saí, nós entregávamos alvará em 48 horas. 48 horas. E criamos um alvará provisório pela internet que o empresário podia ter o seu alvará por 90 dias em 5 minutos. Em 5 minutos. Então, é possível. E como que a gente fazia isso? Nessa casa do empreendedor tinha servidores de 7 secretarias, mais o corpo de bombeiro que trabalhavam integrados. Quem que nos ajudou muito nisso? O SEBRAE. Esse foi o grande parceiro, né? E, claro, tivemos outras parcerias, como a FEMICRO, a Federação da Micro e Pequena Empresa do Espírito Santo, né? E os resultados, tem gente da Junta Comercial aqui. A Junta Comercial do Espírito Santo, Melis, ao final do nosso governo, divulgou dados que de cada 100 empresas abertas no Espírito Santo, 13 eram do Espírito Santo, Lipe. 13. No início, quando eu assumi, apenas 6 eram do Espírito Santo. Em 8 anos, nós aumentamos o número de empresas abertas no Espírito Santo e aumentamos a taxa de sobrevivência dessas empresas. Eu vejo que o grande desafio nosso, além de aperfeiçoar a legislação, de sensibilizar o BNDES para o crédito à micro e pequena empresa, sensibilizar a Receita sobre esses desafios que nós temos de garantir que haja, de fato, um efetivo tratamento diferenciado, que é isso que diz a lei. Não dá para... Me parece que alguns ainda não conseguiram entender a Lei 123. A Lei 123, o maior patrimônio dessa lei, o maior avanço, é que ela garante o tratamento diferenciado. Nós não podemos tratar uma grande empresa da mesma maneira que nós tratamos uma microempresa, um empreendedor individual e a empresa de pequeno porte. Este é um grande desafio. E acho que, né, além dos parceiros que já atuam, nós devemos apostar especialmente no apoio aos municípios para a implementação. Os estados são importantes, mas é lá no município que a coisa efetivamente acontece. Então, como é que, né, o SEBRAE, que já faz esse trabalho, Endeavor, que fez essa pesquisa que eu quero conhecer melhor, né, todo mundo que atua nesta área, e nós aqui, Receita Federal, Receitas dos estados, como é que nós podemos efetivamente fazer com que os municípios rodem essa lei? Porque também a gente sabe que muitos municípios regulamentaram a lei, mas deixaram na gaveta. Aí, lei na gaveta não tem efetividade alguma. E, por fim, eu acho importante que, Otávio, você consiga aí... A gente precisa ser ousado. Inclusive, eu acho que não dá para a gente deixar de enfrentar, nesse debate, a questão da substituição tributária. Não dá. Né? Nós precisamos tratar isso... Esse debate já veio para a pauta várias vezes e saiu. Acho que, desta vez, a gente precisa colocar na mesa quais são as questões que impedem, né, o debate sobre a questão da substituição tributária. É fundamental nós fazermos esse debate, se for preciso, com todos os estados brasileiros. E vejo que, com todas as dificuldades, a cada etapa nós estamos avançando, né, Melis? E esperamos que essa seja mais uma oportunidade para nós termos ainda mais apoio e garantir, né, aquilo que já foi dito aqui. Novas empresas, mais formalização, mais empregos, né, maior arrecadação e, por consequência, mais investimentos. Mais investimentos. Se arrecada mais, investe mais e melhora a vida das pessoas. Eu quero parabenizar a condução, deputado Melis, né, e também essa iniciativa de fazermos todas essas audiências públicas para ouvirmos. E dizer o seguinte, eu falei de Cariacica aqui, mas eu fiz parte da rede de prefeitos empreendedores do Brasil, via FNP Sebrae. O que a gente tem, Juliano, você falou aqui de Porto Alegre e de São Paulo, nós precisamos conhecer o que se passa nas pequenas cidades brasileiras. É claro que São Paulo é uma vitrine, Porto Alegre é outra vitrine. Vamos andar por todos os cantos desse país que a gente verá coisas maravilhosas que estão sendo feitas por gestores, né, especialmente, e aí eu volto a dizer aqui, orientados pelo SEBRAE, que o SEBRAE que tem feito... Quem mais faz esse trabalho lá na ponta hoje é o SEBRAE, por isso eu faço questão de registrar isso. É preciso que a gente conheça o que está acontecendo em termos de empreendedorismo na gestão pública
não só nas grandes cidades, mas nas pequenas cidades brasileiras. E, se a gente conhecer, de fato, acredito que todos nós vamos ficar surpresos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Helder Salomão. Certamente fica entusiasmado, como é o entusiasmo seu. Completar, Belmiro, acho que tem um desafio que é, em algum momento, a gente vai ter que tomar algum risco, né? Porque se ninguém tomar risco nesse processo, nada muda, né? Vai todo mundo continuar jogando parado. Mas eu acho que nós vamos nos surpreender. Mesmo com a deficiência que nós temos, Daniel, eu creio que nós vamos nos surpreender se adotarmos isso no Brasil. Mesmo com todas as deficiências que temos, se nós adotarmos a autodeclaração como uma prática, nós vamos nos surpreender positivamente. O ordenamento ele já está trabalhando, nos colocando nessa situação. Isso deveria ser estudos permanentes para uma política permanente do Estado. Tem o Centro de Estudo da Receita Federal, tem os estudos que são colocados pelo SEBRAE, e a gente tem um ambiente permanente que isso possa estar chegando na equação, porque esse é que é o ponto. Chegou na equação, todos Daniel, ficam... desculpa te interromper, mas eu acho que você tocou no ponto central. Nós precisamos tratar essa política não como política de governo. Precisamos tratar essa política como uma política de Estado. Acho que aí é que está a grande questão. Isso vale para a União, para os estados e municípios. Tratar esta política como uma política de Estado. Enquanto a gente tratar como política de governo, toda vez que troca o governo, quer também alterar o rumo daquilo que foi construído. Então, acho que esse é o ponto que pode nos fazer avançar. Na verdade, toda essa política de simplificação, né, toda ela é a